Mas na minha opinião... Eu acho que é uma conversa super importante essa, porque tem um lado da diversidade que as próprias redes, elas levam a gente para essa bolha, para você ficar, para você reforçar, né? Inclusive viés de confirmação, que é você gostar mais do que você gosta e confirmar. Só que tem um outro lado, Igor, que eu acho que é de muita inconsciência. Nesse ponto que eu quero tocar. Da inconsciência do que a gente segue. Sabe, comportamento mesmo um coletivo sem nenhum questionamento. O que eu estou seguindo? Isso me faz bem? Isso me faz mal? Isso me alimenta? Até partido político, até artista. A gente precisa ter, acho que, um exercício anterior, que não é muito falado, de exercício de consciência, de livre-arbítrio. O que eu estou seguindo? Eu estou falando isso até pensando nas crianças, no que eu quero ensinar para os meus filhos, como, o que seguir, porque o universo é muito grande. Eu cresci na cultura científica dos anos 80, tá? Quando eu saí do Brasil muito jovem, né? Pelo menos para mim, 28 anos, com 89. Eu cheguei nos Estados Unidos, é muito curioso isso. Cheguei nos Estados Unidos, para a comunidade neurocientífica, o livre-arbítrio não existia. Tá? Isso, se você falasse... Isso ano? 89. Mas isso vinha dos anos 80, tá? Acabei de lembrar de uma coisa aqui, professor. Você estava falando aí do Deivinho. Deivinho. Você sabe que hoje é Natal, né? Aniversário do Zico. Hoje é aniversário do Zico? Uau! Então, salve, Zico. Parabéns para o Zico. Feliz Natal para toda a nação. E continua, desculpa. Eu tô lembrando daquele 4-1 no Maracanã. Palmeiras 79, Tele Santana. Lembra disso, Oscar? Você narrou aquilo. Não, foi o Osmar. Foi o Osmar, exatamente. O Zico lembra. Desculpa, Zico. O goleiro era Gilmar. Pegou tudo. O Zico fez um gol de pênalti. Mas foi se alguém fez um gol, foi o Zico. Foi o Zico. Não, o Zico nossa. Mas desculpa, cara. Torci demais para outro lado, completamente diferente. Na Copa do Mundo eu torci demais. Mas enfim, o que eu estava falando... Sobre o livre-arbítrio. Então eu cheguei lá, tinham duas perguntas que você não podia fazer como um jovem estudante de neurociência. Um era o livre-arbítrio. Não pertencia... Porque havia um estudo de um cara chamado Benjamin Libet, é um troço meio complicado, no meu livro eu conto, onde ele sugeria que a nossa decisão de tomar uma decisão X aparecia antes de você ser consciente dessa decisão. Sim. É um estudo muito clássico, não preciso descrever aqui, é fácil de achar. Já ouvi você falando isso, já ouvi o Álvaro falando isso também. Eu acho que o Álvaro falou em algum lugar, eu me lembro de ter ouvido em algum lugar. Mas, enfim, ele mostrou que tinha uma atividade que crescia no cérebro, em áreas do cérebro, antes de você, ou eu, ou o Oscar, ou você, Igor, saberem que está acontecendo alguma coisa. E ele interpretou isso como sendo que o livre-arbítrio não existia. E ele era um cara muito influente, ficou muito famoso. Só que, assim, eu, por exemplo, cheguei lá e falei, olha, eu não sou ninguém, aqui o pé rapado vindo da Universidade de São Paulo, que o pessoal achava que era no sul da Califórnia, né? Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu falava, os caras, onde você fez o seu doutorado? Eu falei, na Universidade de São Paulo. Eu falei, e que parte da Califórnia fica? Eu falei, mas ao sul. É um pouco mais. 10 mil milhas para baixo, você chega lá, que é um absurdo, né? As maiores universidades do mundo e os caras não sabiam. Aí eu chegava e falava, bom, isso não quer dizer nada, porque a atividade elétrica do cérebro, ela está simplesmente preparando a decisão. Não quer dizer que porque ela não é consciente 300 milissegundos antes de você começar a tomar a sua decisão, que você não tomou a decisão. E isso não tiraria, por exemplo, o arrependimento? A gente continua se arrependendo, então, mas aí mudou. Aí virou. Porque existia uma visão muito de engenharia do cérebro. Porque a engenharia elétrica do MIT, na época do cara que eu acabei de mencionar, o Bush, ela foi onde a neurociência americana começou a tomar fôlego. Começou a bater os europeus. E eles eram todos engenheiros elétricos ou todos de formação de engenharia. Então eles acreditavam que o cérebro era um circuito digital, né, com conexões, os neurônios eram todos conectados, e eles começaram a modelar isso como um circuito elétrico. E não é. Não é só, né? Não é só e não é de longe, né? Porque ele nem é digital, ele é analógico, o cérebro computa analogicamente com o seu tecido, né? Os neurônios alteram o seu formato para computar, e ele não funciona como um circuito elétrico da maneira clássica que esses caras achavam. Aí, nos anos 90, mais ou menos final dos anos 90, inclusive com o nosso trabalho de interface cérebro-máquina, os caras começaram a perceber que o livre-arbítrio parece que existe mesmo. Entendeu? E começaram a... Só que aí, a pergunta proibida de 10 milhões de dólares que a gente brincava é o que é a consciência. Sim. Porque é a mesma coisa na mecânica quântica, né? Todo mundo fala disso.
Qualquer lugar do YouTube você acha um tem cristão. Não, essa é quando eu começo a infartar. Quando por sem querer o YouTube me pôs o vídeo, né, do... Aliás, um dia você tem que me convidar para falar com o seu colega que fala do Flamengo. Tá. O Magrinho. Tá bom. Ele sempre lembra disso. Eu preciso falar com ele. Ele precisa de ajuda e eu tô disposto, entendeu? Tá Grátis, não tem cachê nenhum. Tá bom. Eu chego lá e ajudo o menino. Tá bom. Inclusive, nesse último programa, eu fiquei com dó. Eu fiquei condoído da transmissão, mas eu sempre assisto porque é um prazer enorme, né? Sou fã, inclusive. Mande um abraço para ele, porque... Tá bom. Mas um dia tem que falar de futebol só. Tá bom. Mas então, aí quando a gente ligou o cérebro à máquina e os nossos macaquinhos começaram a entender que eles tinham 3, 4 braços e que 2 eram deles e 2 eram uma coisa meio estranha, mas eles usavam, essa história começou a mudar. E aí a gente mostrou, eu e esse matemático suíço, muito meu amigo Ronald, nós publicamos uma monografia em 2015 chamada Cérebro Relativístico, em homenagem ao Einstein. Nós demos a nossa teoria, porque é muito parecido com a teoria dele, e a matemática... provavelmente é a mesma matemática que ele usou. Nós demonstramos, eu acredito, que na realidade o livre-arbítrio está lá. Tá? Ele existe. Só que a consciência é igual à mecânica quântica. Eu estou te contando a história, né? Chegaram para o maior físico quântico americano, Richard Feynman, que ganhou o prêmio Nobel, foi o maior físico americano do século passado, no escritório dele do Caltech, um cara divertidíssimo, e perguntaram: professor, o senhor que é o cara que mais sabe de física quântica no mundo. O senhor é o físico quântico do pôster, né? O poster boy da física quântica. O que é a física quântica? Ele falou: minha filha, é a maior teoria jamais inventada pelo homem, a mais precisa, e ninguém sabe como ela funciona. Esse é o cara que participou, né, do âmago da Segunda Guerra Mundial, fazer a bomba e tal lá. E a consciência é a mesma coisa. É a coisa mais impressionante do universo que nós temos notícia. Até que chegue alguém aqui, né? Sobre o lance do livre-arbítrio, eu fico pensando, qual é a alternativa ao livre-arbítrio? Porque, cara, se a gente acredita que o livre-arbítrio não existe, significa que tem algo tomando decisões por nós? Não, significa que existe um determinismo, né? Existe condicionamento. Um condicionamento. O cérebro tem uma fórmula, tem um algoritmo. Todo mundo gosta de usar a palavra algoritmo. Ela é... Eu não sei se vocês sabem, né? A palavra algoritmo vem do árabe. Ela é em homenagem ao pai da álgebra, Al-Khwarizmi, né? Que inventou a álgebra do jeito que a gente... Não na fórmula, a fórmula veio depois, mas a lógica algébrica é muçulmana. E os europeus traduziram o nome dele para algoritmo. E por isso que chama algoritmo, porque é uma fórmula de procedimento. Tá? Então, qual que é o grande drama da inteligência artificial, dos Elon Musks da vida, né? Os lunáticos como o Elon Musk da vida? É que eles acham que tudo que nós fazemos como seres humanos podem ser reduzidos a um algoritmo, a uma fórmula. E é completamente furado. Por isso que o livre-arbítrio... Por isso que o livre-arbítrio não é uma fórmula de engenharia elétrica. Tá? Ele não está definido, ele não está martelado aqui dentro. Tá? Então, por exemplo, essa é uma pergunta clássica. O primeiro chat... Todo mundo fala do chat GPT agora porque virou moda, mas isso é uma sacanagem, porque o primeiro chat computacional chama-se Elisa e vem dos anos 60 do MIT. Imagine, o computador do cara tinha 64K de memória. E ele criou, esse cara é um dos meus heróis, o Joseph Wasserman. E ele criou um chat Elisa, que era um computador falando com as pessoas. E um dia ele chegou no laboratório e a secretária dele recebeu ele e falou: olha, o que você está fazendo aqui? Eu falei: como assim? Eu fui trabalhar. Ela falou: não, das 9 às 10 é o meu tempo com a Elisa. E a secretária que trabalhava com o cara, que via ele fazer tudo o que ele fazia, tinha assumido que a Elisa era alguém. A Elisa era um programa de computador treinado a responder de uma maneira, né, que você começava a ter a impressão: peraí, é mais do que um programa de... né? Só que as pessoas começaram a ficar ligadas a Elisa. Ou seja, o nosso cérebro criou essa conexão. E nesse momento, quando esse cara publica isso e mostra isso para a comunidade de inteligência artificial, todo mundo achou: bom, acabou a farra, né? Nós vamos criar um computador que vai reproduzir
toda a semântica, e até hoje eles estão tentando e não conseguiram. E o próprio cara falou no final dos anos 60, não vai funcionar. Em 60. 68. Ele já sabia que não ia funcionar e ele virou um pária da área. Ele era o líder da área, o cara mais famoso, alemão, e de repente ele começou a ser completamente escanteado porque ele defendeu que o livre-arbítrio existia e que nós não íamos ter uma fórmula, um algoritmo que... E aí a pergunta que ele faz é muito sensacional. Ele chega numa briga lá que ele estava tendo. Qual é a sua definição de beleza? Eu pus no meu livro isso. Aí o cara fala, como assim? Se você me der uma... Porque ele estava falando com um programador de inteligência artificial. Ele falou, como é que se programa beleza? Ele falou, se você não me der a fórmula da beleza, eu vou programar. Aí o cara fala, mas e se eu não te der a fórmula? Aí o cara fala, então beleza não existe. Se você não tem uma fórmula, a beleza não existe. Aí ele fala, quer dizer que a sua mulher não, e a sua filha e a sua mãe não são belas? Aí o cara fala, claro que são maravilhosas. E qual é o algoritmo que você usa para definir que elas são belas? E o cara engasgou, né? E aí ele mostrou que tem certas coisas que são não computáveis. Genial. Isso é a consciência, Miguel? Provavelmente. Eu tenho uma definição de consciência. Eu não falo isso num congresso de neurociência, mas fala para nós, mas você pode falar aqui para nós. Mas aqui eu nós, entre nós cientistas aqui podemos. Apesar que vão traduzir um dia desses para o inglês tudo isso, eu já falei, vale a pena. Veja, para mim, o cérebro funciona como um todo. Tá? Nós passamos 100 anos fazendo a cartografia do cérebro. Isso aqui os caras falavam, né? Isso aqui é tato, isso aqui é visão, isso aqui é audição. Bom, eu tenho um amigo meu que começou a estudar tato como eu, vibriça de rato. Nós dois éramos 2 experts do mundo em estimular a vibriça do rato e ver para onde ia. O bigodinho. Bigodinho. O bigode de rato. Eu fui o maior estimulador de bigode de rato do mundo durante uns 6 anos. Aliás, ele tem uma função nobre no rato, não tem? Tem. Tanto é que um dia meu filho... Eu contei para vocês. Meu filho mais jovem estava no primeiro dia lá do pré-primário americano. O que seus pais fazem? Aí um cara... Meu pai é advogado. Meu pai é engenheiro. Meu pai é físico nuclear. E o seu, Daniel? O meu é neurocirurgião de rato. Fiquei famoso na escola instantaneamente, né? Mas enfim, esse cara mostrou que quando ele... E eu também, fomos sem saber, nós fizemos o mesmo experimento, um na Califórnia, um na Filadélfia. Mexemos num filamento, era só para ligar esse pedacinho, né, do rato, né? Ligou o cérebro inteiro do bicho. Tá? Então a minha teoria é que o cérebro, ele funciona como um todo, ele funciona em analógico, ele é o produto de um campo eletromagnético. O eletromagnetismo é o motor do cérebro humano e a consciência é um campo. Ele emerge desse campo, é uma propriedade emergente, a gente chama. É quando você está no estádio... Muito bom. E você vê uma jogada tão fenomenal. Eu posso até narrar, se você me permitir. Fica à vontade. André Pereira recebe a bola, trava o cérebro, titubeia. Deivinho olha. O gênio Deivinho, se você estiver me ouvindo, David. Captura a bola e faz o gol. No goleiro, que até hoje não sabe por onde ela entrou. No momento que a torcida de um lado explode e a outra, se você comparar a explosão e a inibição como campos magnéticos e somar, isso é um cérebro. Isso é a consciência. Agora... Não vai ter algoritmo. Não vai ter nenhum algoritmo que vai fazer isso. Tá, então, isso é a consciência, no seu ponto de vista. Eu estou fazendo uma metáfora, certo, né? Então você pega... Nós temos 86 bilhões de neurônios. Se você considerar cada neurônio um torcedor ou um votante, vai numa eleição, eles estão votando. Nós passamos 80 anos olhando só na carga elétrica do chamada potencial de ação, que é puta de um sinal gigantesco que eu passei a vida ouvindo. Só que além disso, tem potenciais pequenos, sináticos, tem correntes, e toda carga e movimento gera um campo magnético. Então, a gente tem 86 bilhões. Você, bilhões. No seu trabalho, nessa evolução da interface, enfim, no seu trampo, você conseguiu ouvir... Não, eu cheguei no máximo a 1850. Pois é. Isso eu contei outro dia para o meu filho, que é outro. Esse é um filósofo. O cara chegava no laboratório mais moderno do planeta, meu filho mais novo, Daniel. E a gente pega o som de cada neurônio, estavam registrando na época 300. E a gente manda para os alto-falantes. E você ouve, literalmente você ouve a tempestade neural. E só tinha um lugar no mundo que ouvia 300 neurônios naquele momento. Aí entra o meu espírito de porco mor, filho,
caçula, né? Daniel Palmeirense. Entra no laboratório. Uau! E todos os caras, filho do chefe, né? Todo mundo olha. Uau, Daniel, tudo bem? Como vai? O que você tá achando? Well... E ele fala o inglês da Carolina do Norte, que é de você ter o sotaque, né? Que ele cresceu lá. É mais ou menos como ouvir uma rádio AM fora de foco, fora de sintonia, enquanto fazendo pipoca no microwave. Eu pus isso no paper. Eu pus essa como a descrição de 300 neurônios. Você é o Ele Pink tinha Floyd. quantos anos quando ele falou isso? Ele tinha o quê? 9. É uma boa descrição. Não é específica, sensacional? É né? sensacional. Eu faria para pensar. Primeiro eu queria bater no moleque, mas eu levei 25 anos da minha vida para conseguir ouvir o barato. Ele entra lá, uma frase, né? Parece que é tudo uma merda. Parece né? que é tudo um lixo. Mas na realidade, ele definiu precisamente o que ele estava ouvindo. E nós chegamos a registrar 1850 num animal desperto. O que é um absurdo, né? É um absurdo, porque quando eu comecei a neurociência em 89, se registrava 1. Aí o maior neurocientista da época, o professor Vernon Mountcastle, imagina, você está lá no seu posterzinho, você é um postdoc do Brasil, 93, você está lá, né? Os caras nem sabem onde fica a universidade onde você vem, né? Para você ter uma ideia do respeito que você emana, né? No lugar desse. Vem o cara de gravata borboleta, terno de tweed, todo mundo sabia. O apelido dele era o Destruidor de Carreiras. Porque ele vinha no seu pôster, se o Vernon Mountcastle chegasse e falar, ok, você tinha uma carreira. Se o Vernon Mountcastle chegasse e falar, isso é um lixo, putz, vai fazer alguma coisa, vai dirigir o Uber, porque neurocientista você não vai ser. Ele literalmente acabava com a sua carreira no momento. Aí vem o professor Vernon Mountcastle, eu já, né, provavelmente molhando as calças, vendo nota, porque você viu o cara e eu estudei no livro dele. Imagina, eu fiz medicina com o livro de fisiologia de Vernon Mountcastle. Aí o velhinho vem vindo. Falei, acabou, né? Foi bom. 4 bons anos nos Estados Unidos. Eu tinha registrado 36 neurônios. Primeira pergunta. Ele não perguntou meu nome, não perguntou de onde eu vinha, não perguntou absolutamente nada. Falou de Flamengo? Nada. Ele era da Virgínia, ele era um lord da Virgínia, né? Um aristocrata virgínia. Ele virou para mim, Dr. Nicoleles. Pela primeira vez alguém me chamou de Dr. Nicoleles. Eu nunca tinha sido chamado de Dr. Nicoleles. Qual é a vantagem que o senhor vê em registrar 36 neurônios ao mesmo tempo? Eu apavorado, né? Completamente apavorado. Eu falei, Dr. Vernon Mountcastle, a vantagem é que é 36 vezes mais do que o senhor fez. O cara olhou para mim e falou, I like Brazilians. Uhum. Aí o meu chefe, que estava atrás de mim, o John Chapin, morrendo de medo do que ia acontecer, vira para mim, you have a career. Agora, Nicoleles, assim como não vai ter o algoritmo... Sim. E que a consciência, você fez uma descrição pra gente do funcionamento dela, uma coisa particular sua, etc. Tal, mas que, enfim, tem todo o fundamento. Vai ser inatingível um estudo, a gente nunca vai conseguir uma definição mais clara, a gente não vai conseguir trabalhar a consciência como uma ferramenta que pode ser estudada mais profundamente. Outro dia eu fiz eu sou também no Twitter, infelizmente eu frequento muito mais do que eu devia. Alguém me perguntou, alguém começou a falar que a inteligência artificial ia nos substituir, né? Como sempre, né? Isso aí já virou norma. Quando alguém vem com esse papo pra mim, eu já falo assim, ó, conversei com o Miguel Nicoleles. Ótimo. E ele falou que não é bem assim. Pode destruir qualquer argumento. Beleza, muito obrigado. Eu agradeço. É eu e você, não, então. Jean? Toda vez que surgir esse papo, eu mesmo vou ficar tranquilo, senão vai acontecer. O Nicoleles falou que funciona assim. E eu fui lá no Twitter e falei assim, nunca nenhum sistema digital vai substituir a mente humana. A mente humana jamais será obsoleta. Os sistemas inteligentes artificiais, que nem são inteligentes nem artificiais, podem ser mais eficientes e podem ser mais produtivos em algumas tarefas que são definíveis por um algoritmo. Mas no que tange a nossa humanidade, criatividade, intuição, e fiz uma lista, né? E um grande amigo meu lá virou e falou, na ciência nunca se diz nunca. Nem jamais. Eu falei, bom... Sorry. São 40 aninhos de janela. Se você está querendo negar as leis da física, você pode dizer que isso nunca vai acontecer, entendeu? Então, dá para falar quando nunca ou jamais. Se você, né, tivesse em cima de algo absolutamente sólido. E é muito simples o que nós estamos falando.
Se você não pode reduzir intuição, beleza, inteligência, empatia, criatividade, o famoso que eu adoro dos americanos, você tem umas expressões que não tem em português, que são gut feeling. Né? Muito legal. Gut feeling. Você falava, eu nunca falei com o Pelé, mas eu falei com o Rivelino, lembra? E eu perguntei pro Rivelino, e aí, como é que foi cobrar a porra da falta contra a Tchecoslováquia, que quase me matou? Tava 1-0 pra Tchecoslováquia em 70, o homem põe a bola. Eu falei, não, deixa o Pelé. Eu tinha 9 anos. Deixa o Pelé cobrar. Vai o Rivelino e faz aquele gol que, né? Eu descobri que eu era brasileiro aquela tarde. Ah, é? Juro por Deus. Eu não posso jurar por Deus que eu sou ateu. Vamos bater em mim. Eu juro, o Rivelino cobrou aquela falta e eu descobri que eu pertencia a alguma coisa. Porque eu morava em Moema, né? E Moema era totalmente diferente dos anos 70. Só casa, não tinha nada disso. Tudo em volta explodiu. Aí eu saí na janela e eu falei, eu pertenço a algo. Eu sou parte de alguma coisa, porque eu estou sentindo a mesma coisa do que esses caras que soltaram o rojão. E sim, 40 anos depois, eu encontro o cara que cobrou a falta. Né? Aí eu vou lá e pergunto para ele, e aí? Um tremendo boca suja. Não, sensacional, eu adoro o Rivelino. Ele é corintiano, adoro o Rivelino. Aliás, ele é palmeirense, mas ele jogou no Corinthians por engano do Mário Travaglini, que mandou ele embora da peneira do Palmeiras. Ele nunca perdoou o Palmeiras, mas a culpa é do Mário Travaglini, Rivelino. Pois bem, e o cara não consegue descrever o que aconteceu no cérebro dele para ele cobrar aquela falta. E foi uma coisa mágica, porque ele chuta a bola onde está o Jairzinho, no meio da barreira da Tchecoslováquia, né? Então, isso nenhum algoritmo vai te dar. Nunca. Isso é consciência. Isso é parte... Para ele nem foi consciente, porque ele não consegue nem te descrever, provavelmente, os detalhes daquele momento. Não. Esse sentimento seu. Isso. Ô, Miguel... Então, mas isso que é interessante, isso que é maravilhoso, nós somos copyright protected. Cada um de nós tem um cérebro que jamais vai ser reproduzido em qualquer lugar do universo. Ele é único. A combinação que gerou o seu e o meu e o dela não vai se repetir. Não dá. Você está dizendo, então, que se a gente chega num ponto... Vamos lá, daqui a 200 anos, a gente tem um robô. E esse robô, ele estudou Ronaldinho Gaúcho. Totalmente. Pra cacete. Ele é o Ronaldinho Gaúcho. Ele não... Tudo que ele vai conseguir fazer é o que o Ronaldinho Gaúcho já fez. Isso. Ele não consegue fazer algo que o Ronaldinho Gaúcho não fez. Mas eu participei de um exemplo, de uma pesquisa dessas. Um cara, se não me engano, em Barcelona, criou um desses sistemas inteligentes, faz 10 anos, que compunha sinfonias que soam como Mozart. Tá. Tá? Mais ou menos o Midjourney fazendo pintura. Isso, exato. Ele pegou todas as sinfonias conhecidas do Mozart, alimentou num sistema digital, e o sistema começou a criar música que ele tocou para mim. Falei, pô, isso é Mozart. Ele falou, não é Mozart, é o meu computador que criou um troço baseado na música de Mozart. Uhum. E isso era nós estávamos na Coreia, se eu não me engano, foi na Coreia do Sul, em Seul. Aí eu perguntei para ele e falou, tá bom, o programa tá aí? Ele falou, tá, claro. Ele achando que eu ia pedir outra sinfonia de Mozart. Eu falei, me faz um Beatles aí, por favor. Nada. Por isso que eu digo que o sistema baseado no que a gente chama de inteligência artificial, que é baseado no passado, só pode criar um futuro que já ocorreu. É um mundo sem futuro. É você acreditar que não vale mais a pena criar nada novo, porque tudo que você está fazendo é baseado nas estatísticas do que já ocorreu. Então hoje, por exemplo, me mandaram um tweet falando, nossa, olha esse computador. Pegaram ressonância magnética do córtex visual de não sei quantos voluntários, mostraram os cartões pro cara e o que eles tiram do cérebro do cara, eles põem no computador e reconstrói o que o cara viu. Falei, pô, isso aí é brincadeira de criança. Eu fiz isso com um rato há 25 anos atrás. É só você treinar o sistema com um monte de imagem, um monte, e aí, estatisticamente, você consegue fazer. Mas se você fizer uma imagem nova, que não está no repertório das que foram usadas para treinar o sistema, o sistema não vai responder nada, vai dar um erro brutal.